Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula? Então, vamos lá. Hoje é dia 5 de maio de 2021. Vamos circular o maio aqui, ó. Maio de 2021, certo? Nossa data de hoje, então, para vocês colocarem nas atividades. Então, hoje é 5/5/21, ok? 5 de maio de 2021. Para iniciar, vocês irão pegar a atividade número 44 na pasta de vocês, certo? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho formas geométricas e sólidos geométricos, certo? Vocês montaram algumas semanas aí os sólidos geométricos, certo? E qual é a diferença entre formas geométricas e sólidos geométricos? Será que vocês sabem qual é a diferença? A maior diferença entre elas é que as formas, elas são planas, são figuras planas. A gente não pode pegar, elas são desenhadas no papel, elas são bidimensionais. O que é isso, bidimensionais? Ela só tem duas dimensões, que é a altura, vamos pegar uma corzinha aqui, que é a altura e a largura. Ela só tem essas duas dimensões, porque ela está desenhada no papel, certo? Então, ela é uma figura plana, são as formas geométricas, figuras planas, ok? Os sólidos geométricos, aqui nessa folha, ele também só está desenhado. Mas se você pegar o sólido que está aí na sua casa, você vai ver que ele tem altura, ele tem largura e ele também tem a profundidade, que é a parte que vai profundo. Então, neste caso, ele tem três dimensões. Ele é 3D, é o que a gente chama de 3D. São os sólidos geométricos. Então, as figuras só têm duas dimensões, são 2D. E os sólidos têm três dimensões. Quais são as duas dimensões aqui? A altura e a largura. Só dá para a gente medir isso. Não tem espessura, não tem a terceira dimensão, um terceiro lugar para a gente fazer a medida. Só tem todos eles, ó, só tem largura e altura. Largura e altura. O círculo, ele vai ter a mesma medida aqui e a mesma medida aqui. A medida do círculo a gente chama de circunferência. Mas isso é mais para frente, tá? E o 3D, quais são as medidas que ele tem? Quais são as dimensões? Se eles são 3D, ele tem três dimensões. É a altura, a largura e a profundidade. Certo? A altura, a largura e profundidade são as três dimensões dos sólidos geométricos. Nessa primeira questão, está pedindo para você marcar um X no nome das figuras geométricas. Facinho, né, gente? Então, você vai olhar que figura é essa, marca um X no nome dela, certinho. Todas elas, ok? Pinta as figuras depois para ficar bem caprichado. Os sólidos geométricos, olha lá. Aqui nós temos os nomes deles para a gente relembrar. Você pode pegar os seus sólidos aí, que fica até melhor para você manusear e observar as três dimensões que ele tem. Então, esse aqui, que é baseado no quadrado, ó, ele tem a mesma forma do quadrado, mas ele tem uma dimensão a mais, que é a profundidade. Então, ele é chamado de cubo, certo? A gente não pode esquecer o nome dos sólidos. O quadrado, ele tem como sólido geométrico referente o cubo, certo? A esfera, aqui, ela tá parecendo somente um círculo, né? Não dá pra gente ver o redondo dela, mas a esfera é uma bola. Se a gente pegar a bola de futebol, por exemplo, ela é uma esfera, ok? Aqui, como ela tá só no papel, a gente não consegue ver a terceira dimensão dela. Mas se você pegar a bola na sua mão, você vai conseguir ver que ela tem
ela ocupa um espaço, certo? O cone, aqui também só tá aparecendo que ele tá como um triângulo, mas o cone, que é aquele chapéuzinho de aniversário, e você também fez o cone aí no sólido geométrico, você vai ver que ele tem 3 dimensões, certo? Paralelepípedo, que são as normalmente encontradas nas caixinhas, caixinha de sapato que a gente tem em casa, tem o formato de paralelepípedo. E qual é a forma referente? Semelhante, é o retângulo, né? E o cilindro. O cilindro, ele tem 2 bases redondas, uma em cima e outra embaixo. Agora aqui você vai escrever o nome de cada um dos sólidos. Ó, essa esfera aqui tá parecendo mais com uma bola de boliche, né? Você vai escrever qual é o nome desse sólido, deste. Escreve o nome de cada um aqui, certo? Agora, aqui, você vai marcar um X nos objetos que lembram um cubo. Qual é o cubo mesmo? Olha lá, cubo, o que se parece com o dado. Qual deles lembra um cubo? Então, olha lá, esse lembra um cubo, esse lembra um cubo? Não, então não marca X. Esse lembra um cubo? Sim, então marca o X. Esse lembra um cubo? Não, então não marca. No de baixo, marque os objetos que lembram uma pirâmide. Aí você vai marcar o que lembra pirâmide. Marque os objetos que lembram um paralelepípedo, ok? E aqui do lado a gente tem um palhacinho de formas geométricas. Pinte as formas geométricas de acordo com a legenda. Então, todo triângulo que você encontrar aqui, você vai pintar de azul. Todo retângulo, você vai pintar de verde. Todo círculo de vermelho e todo quadrado de amarelo, ok? Facinho, hein, pessoal? Isso é só para refrescar a memória. Atrás dessa folhinha, a gente tem uma outra atividade. Vamos lá. Aqui nós vamos ter um outro gênero textual, um outro tipo de texto que tem outra função. A gente já viu vários, né? E o de hoje é o bilhete. Esse também você já tinha visto o ano passado, provavelmente, né? Para que serve um bilhete? Bilhete serve para a gente mandar um recadinho, deixar um recado para alguém, né? Então, olha lá, aqui nós temos um bilhete e nós vamos entender como esse bilhete foi escrito. Então, vamos começar aqui do comecinho, ó. Vovó, passei na sua casa para entregar uma cesta de doces, mas você não estava. Volto amanhã à tarde. Um beijo da sua netinha, Chapeuzinho Vermelho, 21 de agosto de 2012. Olhando para essas informações que a gente tem aqui, para quem era esse bilhete? Para quem? Quem ia receber? A vovó. Então, o nome de quem vai receber o bilhete sempre está aqui no começo. Ela vai receber. Então, ela é o destinatário do bilhete. O destino do bilhete vai lá para a vovó. Quem escreveu esse bilhete? Quem está mandando o bilhete? Chapeuzinho Vermelho. O nome de quem envia está sempre no final, certo? E aqui a gente tem a data. Nem sempre um bilhete tem data, viu, gente? Pode não ter, pode ser simplesmente um bilhetinho que não tenha data. Ela colocou, ok, se você quiser, quando fizer um bilhete, pode colocar, mas não é necessário. E aqui é o texto, é o recado que ela queria dar. Ela foi até a casa da vovó entregar doces, mas ela não estava. Então, ela avisou que ela voltaria amanhã à tarde, certo? Ela escreveu uma despedida, um beijo da sua netinha, depois assinou o nome. Agora, olha lá. Esse gênero textual é um convite, um bilhete ou um anúncio? O assunto principal do bilhete é avisar, convidar ou vender doces? Para quem é o bilhete? O bilhete é para Chapeuzinho? É para o lobo mau ou é para a vovó? Quem vai receber o bilhete? Quem dessas pessoas aqui? Quem escreveu o bilhete foi a mamãe, a vovó ou a Chapeuzinho? A data do bilhete é... Aí você vai ver qual é a data do bilhete aqui. Percebam que aqui está escrito o nome do mês. E lá no bilhete está com o número do mês, certo? Nós ainda temos mais uma folhinha junto com essa daí. Mas antes de ir para essa folhinha, que é a folhinha de geografia, nós vamos fazer um bilhete. Onde esse bilhete será escrito? Atrás da folhinha de geografia. Atrás da folha de geografia está em branco, não tem nada, a folhinha está limpinha.
Então, você vai criar o seu bilhete nessa folha, atrás da folha de geografia, certo? Então, vamos relembrar para criar o bilhete quais são as informações importantes que nós temos que ter lá. Primeiro, nós temos que ter o nome de quem vai receber o bilhete. Vocês não vão fazer igual a esse aqui. Esse é o bilhete da Chapeuzinho para vovó. Você vai criar o seu bilhete para quem você quiser. Você pode escolher para quem você vai enviar o seu bilhete, um recado que você queira dar, o que você precisar, ok? Se não precisar de nada, inventa alguma coisa, ok? Seja criativo. Mas aí você vai pôr o nome de quem vai receber o bilhete, vai dar o seu recado, vai colocar o seu recadinho no texto do bilhete. Lembra, parágrafo, ó o espaço do parágrafo, ó, esse espaço em branco aqui. Letra maiúscula para começar a frase. Não pode esquecer disso, hein? Certo? Terminou, ponto final. Aqui não tá dando para ver, mas o ponto final tá bem grudadinho com a letra A aqui, ó. Terminou a frase, ponto final. Bilhete são textinhos curtos, ok? Deixa o seu recado aqui, assine o seu nome. Se você quiser, você pode colocar a data também, ok? Eu quero ler os bilhetinhos de todos vocês. Pode mandar bilhetinho para quem vocês quiserem. Pode ser um bilhetinho para um amigo, pode ser um bilhetinho para a professora, um bilhetinho para a mamãe. Pode inventar, ok? Agora, na folhinha de geografia que tá aí junto com essas daí. Vamos relembrar. Estamos estudando paisagem, ok? Vamos relembrar um pouquinho sobre a paisagem. O que são elementos naturais da paisagem? Elementos naturais são elementos da natureza. E aí você vai escrever isso que eu disse e vai colocar 2 exemplos de elementos naturais. Letra B. O que são elementos culturais? E vai dar 2 exemplos. Culturais são elementos que o homem construiu, são feitos pelo homem, pelo ser humano, ok? Quando a gente fala foi o homem que construiu, a gente está se referindo à espécie humana. Pode ser homem ou mulher, certo, gente? A gente diz o homem somente para fazer referência à espécie humana, ok? Mas tanto faz ser homem ou mulher. Tanto homem quanto mulher fazem as construções na natureza aí. E dê 2 exemplos de elementos culturais construídos, então, pelo ser humano, certo? Número 2. Na nossa última aula de geografia, aquela que a gente fez ao vivo, que vocês participaram junto comigo, lá no Google Meet, a gente falou sobre os tipos de visão, né? Os pontos de vista da paisagem. Então, nós vimos que existem 2 tipos de pontos de vista. O primeiro deles é chamado de visão oblíqua. Vamos escrever aqui para vocês relembrarem. Visão oblíqua. Parece estranho esse nome aqui, né? Mas a gente tem que guardar ele na memória. Oblíqua, que é a letra Q, viu, gente? Ai. Oblíqua. E também a gente tem a visão vertical. Então, vamos ver qual é a diferença. Vamos relembrar. Visão oblíqua é aquela que a gente vê de cima e de lado ao mesmo tempo. Visão vertical é aquela que a gente vê somente de cima, quando a gente está olhando e está enxergando só por cima das coisas. A gente não consegue ver a lateral do objeto, do que a gente está observando. Então, olha lá. Veja as 2 representações de parte de um município. Então, aqui na número 1, a gente tem um tipo de visão, e aqui na número 2, outro tipo de visão do mesmo lugar, da mesma parte do município. Que diferenças você observa entre as 2 representações? Então, você vai olhar essa e essa, você vai colocar quais diferenças você percebeu. Letra B. A representação 2 mostra o município em visão oblíqua ou vertical?
justifique. Aí você vai escrever por que que você acha que é a oblíqua ou que é a vertical. Aqui no final, pessoal, não está escrito, mas eu vou pedir para vocês fazerem, ó. Então, a questão aqui foi a número 2. Aqui vocês vão fazer uma outra questãozinha aqui, ó. Deixa eu pôr mais para cima aqui. No final, aqui, vocês vão pôr assim, ó, número 3. Opa! Número 3. E aí, vocês vão desenhar um objeto. O mesmo objeto. Então, escolha um objeto que você tem aí na sua casa. O que você quiser. E você vai desenhar para mim esse objeto, observando ele através da visão oblíqua. Opa, deixa eu apagar aqui. Oblíqua. E depois você vai desenhar ele aqui do lado, observando ele pela visão vertical. O mesmo objeto, tá? Então, por exemplo, se eu escolhi desenhar um carrinho de brinquedo que eu tinha, então eu vou olhar ele pela visão oblíqua, de frente e de lado, e vou desenhá-lo aqui. Depois eu vou pegar o mesmo carrinho e vou olhar somente de cima e vou desenhar como é que eu vejo o carrinho olhando de cima, pela visão vertical, ok? Agora, pessoal, lá no EMAI Ler e Escrever, vocês, no quadro da programação semanal, está marcada a página 15, 16 e 98. A página 15 nós já fizemos ontem, porque como era continuação do mesmo probleminha, então a tia Fran optou por terminar ontem mesmo, certo? Então hoje vocês vão abrir na página 16, ok? Olha lá, 16. Atividade 18.3. Na classe de Fabiano, a turma está feliz por ele ter sido o artilheiro. Vocês sabem o que é artilheiro no futebol? Artilheiro é aquele que marca o maior número de gols. Quem consegue marcar maior quantidade de gols é chamado de artilheiro no futebol, tá? Então, a turma ficou muito feliz por ele ter sido o artilheiro do campeonato. Todos ficaram muito interessados pelo futebol e pela Copa do Mundo. Copa do Mundo, todo mundo sabe o que é? Copa do Mundo é quando reúne a seleção de futebol de cada país. Então, é feita uma seleção, por exemplo, do Brasil, dos melhores jogadores, forma um time. Dos Estados Unidos, melhores jogadores, forma um time. Da Itália, melhores jogadores, forma um time. Então, depois que formou a seleção de times, um país joga contra o outro. Isso é a Copa do Mundo, porque envolve vários países do mundo inteiro, certo? E aí somente um é o campeão. Aquele que vai vencendo todos os jogos, no final se torna o campeão. Isso é Copa do Mundo. A próxima Copa do Mundo, ela acontece de 4 em 4 anos. A próxima Copa do Mundo está prevista para 2022, ou seja, no ano que vem. Porém, a gente não sabe como vai ser, né? Se já vai ser possível realizar essa Copa do Mundo, ou se ela vai ter que acontecer de uma maneira diferente, né? Devido a toda essa pandemia. Provavelmente já vai estar tudo regularizado. Então, a previsão é que ela aconteça em novembro e dezembro do ano que vem, tá bom? Agora aqui, ó, você vai escrever um pequeno texto sobre o que você sabe sobre a Copa do Mundo. Eu dei algumas informações para vocês sobre a Copa do Mundo. Mas vocês podem escrever outras informações que vocês conheçam, que vocês queiram contar, alguma curiosidade. Então, aí você vai escrever um textinho falando sobre a Copa do Mundo aqui, ok? Número 2. Fabiano quis fazer uma pesquisa para saber qual a seleção de futebol preferida dos colegas de sua turma. Cada aluno teve direito a um único voto e todos votaram. Veja o resultado e responda as questões. Então, olha lá. O Fabiano fez uma pesquisa. Então, a seleção da Argentina teve 3 votos, Brasil, 17, Espanha, 7, Portugal, 5 votos. Cada aluno da sala só votou uma vez. Então, letra A.
Quantos votos a seleção da Espanha teve a menos que a do Brasil? Então, olha só, nós vamos observar o quadro aqui e vamos descobrir quantos votos teve o Brasil. Olha lá, 17. Vamos anotar aqui, 17. E quantos votos teve a Espanha? 7. Eu tenho que descobrir quantos votos a seleção da Espanha teve a menos. Lembra do a mais que a gente estava falando? A mais do que ou a menos do que, a gente vai fazer a conta de menos. Por quê? Tanto a mais quanto a menos quer saber a diferença de pontuação, no caso aqui de votos, né? Então, se o Brasil teve 17 votos e a Espanha 7, a gente vai fazer essa conta e vai descobrir quantos votos a Espanha teve a menos, quantos votos ela ainda precisava para ficar igual ao Brasil. Então, olha lá, 7 menos 7, 0. 1 menos nada, 1. Então, quantos votos ela teve a menos? 10 votos a menos do que o Brasil. Quantos alunos votaram? Essa é fácil, né? Vocês já sabem que para a gente descobrir o total, a gente soma todos, certo? Agora, pessoal, outra troca que a tia Fran fez é que ontem a gente deveria ter feito a 81 e hoje a 98. Eu troquei os dias, tá certo? Então, hoje nós vamos fazer a página 81. Aqui, ó. Então, vocês vão abrir o livro lá na 81, certo? Aqui, hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre sequência. Então, olha lá. Atividade 27.2. Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas. Então, o que a gente vai observar são as cores que ela utilizou. Então, olha lá, veja o que ela já fez. Quadrado azul, triângulo vermelho, quadrado amarelo, círculo verde. Depois ela começou de novo. Quadrado azul, triângulo vermelho, quadrado amarelo, círculo verde. Que cor você tem que pintar essas formas aqui para que a sequência continue exatamente da forma como está? Você vai continuar a pintura aqui. Agora, responda as questões. Explique como ela está construindo as figuras e complete a pintura. Foi o que eu já acabei de falar, gente. Então, como que ela está fazendo? Qual é a sequência que ela está usando? Você vai descrever a sequência aqui e vai pintar o restante lá, certo? Letra B. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado? Por quê? Então, você pode, olha, aqui ela já desenhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela não desenhou 20 ainda, certo? Você pode continuar desenhando a sequência até completar 20 figuras. Continue pintando na mesma sequência para você conseguir responder essa daqui. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado? Por quê? Aí você vai explicar por quê. Quantos desses quadrados devem ser pintados de azul? Explique. Percebam que alguns quadrados dela são pintados de azul e outros de amarelo. Então, quando você completar 20 figuras, quantos deles foram pintados de azul? E aí você coloca aqui. Facinho, né, pessoal? Sem complicações. Agora, para finalizar, não está escrito aí, mas a gente vai fazer uma atividade extra. Aqui nesse espaço que sobrou aqui embaixo, vocês vão criar a sua sequência de formas geométricas e de cores. Então, diferente da sequência da Juliana, você vai criar a sua sequência, ok? Desenhe, crie uma sequência e vá repetindo ela até o final ali. Combinado? Então, tá bom, pessoal, por hoje é só, tá bom? Um beijinho e até amanhã. Tchau, tchau!